nada. Meu som não está saindo, né, pessoal? Agora que eu estou vendo aqui, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí ao canal Aqui do Nada. Peço desculpa pelo inconveniente. A minha voz estava mutada, eu não vi, peço desculpa. Meu convidado chegou aqui, gente. Deixa eu só recebê-lo aqui. Dali, boa noite, Danilo. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente, e você? Perfeito. Eu só vou aumentar o áudio seu aqui para mim, ele está um pouquinho baixo. Deixa eu só ajustar ele aqui, o microfone. Pode falar de novo mais uma vez, por favor? Sim, estou te ouvindo. Perfeito. Ah, perfeito. Estou te ouvindo bem também. Estou recebendo aqui o pessoal, só respondendo a Rafa, né, que o vídeo nosso ainda, todo o material de Quixadá não foi liberado por conta do formato em documentário que está sendo criado, tá, pelo professor do Chave da Ciência, né? Ele está montando nesse modelo, então para a gente não ficar colocando as imagens aleatórias, a gente optou por esperar ele concluir, porque depois tem a segunda parte da expedição também, tá? Então deixa eu receber aqui o Andrew Xavier, satisfação, seja bem-vindo. Dairon, muito obrigado aí, moderando o canal, ajudando. Marcelo Soares, obrigado pelo contato. Terça-feira, tá? Gustavão vai estar aqui batendo papo com a gente. Quero agradecer o Marcelo aí por ter intermediado também, tá bom? Mundo Plano, aqui ó, marcando presença também. Pablo Bonerges vai estar aqui semana que vem com a gente. Aliás, semana que vem não, amanhã. Pablo amanhã, né, Pablo? Amanhã a gente vai estar batendo papo forte aqui. Vitor Batista chegando. Então é isso, pessoal. Quero agradecer, agradecer, né, o entendimento de vocês, tá? Boa noite, Danilo, seja bem-vindo mais uma vez, não, primeira vez aqui, espero que seja a primeira de muitas, né? Eu sei que acaba sendo corrido. Muito obrigado pela presença. Eu vou passar a palavra para você fazer suas considerações iniciais, né? Já resumindo para o pessoal um pouco da ação do seu canal, né, e porque ele foi criado. Né? Eu até deixei claro que fica muito bem destacado lá, ex-satanista, ex-pessoal da maçonaria, hoje cristão, então acredito que a reviravolta foi grande. Né? Então eu vou passar a palavra para você, se apresentar e receber os convidados seus que você pode ter chamado, e falar um pouco de você e do seu canal, tudo bem? Seja bem-vindo, a palavra está com você.
Obrigado, Akira. Eu que agradeço, né? Me sinto lisonjeado com o convite. Hoje foi um dia bem corrido para mim, eu tenho algumas atividades do dia a dia para fazer, mas tudo deu certo, graças a Deus estamos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Milaker, né? O canal é Milaker D, o meu sobrenome e o D de Danilo. Então, é para ficar fácil para o pessoal conseguir, né, manter na mente aí o nosso canal. Como você já disse, cara, eu sou um ex-satanista, alta magia negra, participei de diversos eventos e, né, nesse departamento, nessa área, ex-maçom 12º grau, e tenho bastante conhecimento do oculto. Por isso que o slogan do meu canal aqui no YouTube é Desvendando o Oculto. E é de fato isso que eu faço. Pode falar. Eu queria começar fazendo uma pergunta um pouco polêmica, tá? Eu sei que vai ser até pessoal. Espero que em momento nenhum se sinta ofendido com nenhuma das perguntas, mas como você acabou, e a maior parte do meu público é cristão também, né? O pessoal acaba tendo essa dúvida e gera outras questões, né? Você acaba tendo dificuldade para falar com o cristão por ter sido da maçonaria, por ter sido cristão, as pessoas falarem o quanto a gente pode ou não acreditar nele, dessa nova visão, essa transformação, né? Queria que você incluísse nessa resposta o que transformou a sua vida. Uma vez que você está no meio, parece que a tendência das pessoas acabarem tendo mais sucesso, mais rápido, uma maior velocidade. E é difícil as pessoas abrirem mão disso. Então, o que aconteceu, né? Como que você trabalha essa questão da confiança? O que aconteceu para você falar, não, esse caminho está errado, esse é o caminho certo? Tá, percebi que foi algumas perguntas, não foi uma, foi umas 2, 3 perguntas na mesma pergunta. Então, vou te responder da mesma forma que eu respondo para todo mundo. Eu não estou no evangelho de hoje, tá? Já faz mais de 11 anos que eu me converti. O canal é novo, tá? Eu, na verdade, foi uma orientação da minha esposa para que eu fizesse isso no canal, para que eu expôsse essa minha visão. E referente ao aceite da igreja, do povo evangélico, eu vejo a minha vida muito parecida com a do apóstolo Paulo. Olha que prepotência, né? Mas não é nada de prepotência, é só se espelhando na vida de um homem como Paulo. Você deve conhecer a história de Paulo. Ele foi um perseguidor dos cristãos e de perseguidor se tornou perseguido. A minha história é muito parecida. Assim como o apóstolo Paulo, ele conheceu as escrituras, tinha contato com as escrituras e era zeloso pela escritura. E por isso, pelo fato dele perseguir os cristãos. Eu cresci em berço evangélico, minha família toda é evangélica, mas com os meus 16, 17 anos eu me desviei e fui para o mundão. E com os meus 16 para 17 anos eu disse que a igreja e o evangelho e a Bíblia era a maior mentira da humanidade. Foi daí que eu voltei os meus olhos para o mundo, para o satanismo, para a maçonaria e entre outras coisas. Eu só fui entrar na maçonaria anos depois, porque só pode se adentrar na maçonaria com uma certa idade, quando você é de maior, e existem alguns requisitos para você entrar. Mas a minha história é essa. E depois de todo esse processo de entrada no oculto e vivência no oculto, eu reconheci que eu precisaria voltar para o caminho, que só existe um caminho, nós sabemos disso, que é Jesus Cristo, e eu tomei a decisão, então, de voltar para o Senhor. E aí eu voltei, lógico, teve todo um processo, né? Esse processo não dá para contar em 1 hora de live, não sei quantas horas você vai querer fazer, mas não dá para contar em 1 hora, é um testemunho muito extenso, e geralmente eu dou palestras, eu falo do meu testemunho em algumas igrejas, e é mais de 2h30 para falar do meu testemunho em si. Quem quiser assistir, está no meu canal, na playlist Testemunho. Geralmente eu faço no máximo até 2 horas de live, mas dentro da disponibilidade, claro, do convidado também, tá? Porque a gente sabe que acaba sendo corrido. A gente que cuida de canal sabe o trabalho que dá, o tempo que você está aqui, querendo ou não, seu canal acaba ficando parado, o pessoal fica, né, esperando o seu conteúdo lá também. Uma pergunta aqui, porque como uma boa parte do público aqui também é terraplanista, o Pablo está perguntando se, por acaso, dentro da maçonaria, porque
a gente tem a informação que vazou diretamente da maçonaria. E se você chegou a ver, presenciar palestras ou informações relacionadas ao verdadeiro formato da Terra na maçonaria, né? Que realmente a gente define com base no modelo da cosmologia hebraica, o modelo plano. Você chegou a ter essa visão lá dentro da maçonaria? Sabia disso, não sabia? Falou que podia falar, falou que não podia? Certo. Então, veja só, existem alguns assuntos polêmicos, né? A teoria da Terra plana são teorias, né? Na maçonaria existe muito estudo, muito conhecimento. As pessoas estudam lá muito, né? Costumo dizer que os principados, né, os iniciados e etc., lá começam muito cedo a estudar essas questões. Mas, assim, eu não tenho fonte para afirmar para você que a maçonaria ou os mestres maçons ou os companheiros, os iniciados, creem nessa questão dessa teoria da Terra plana. Eu acredito muito que cada um acredita no que quer, né? Então, existe maçons que... Porque, assim, o pessoal teu aí que te segue deve saber, na maçonaria existem vários tipos de pessoas e existem vários tipos de religiões. Você não precisa ter uma religião para entrar na maçonaria. Então, existem vários caras que acreditam em várias vertentes, em várias religiões que estão dentro da maçonaria. Então, isso não é uma regra para a maçonaria estudar ou falar sobre a Terra plana, do tempo que eu estava lá. Então, cada um acredita no que quer, né? E tem alguma, assim, regra que você é obrigado a seguir? Como que você foi iniciado? Tá. Existem várias regras, dogmas. Uma das regras é que você não pode questionar a maçonaria. A maçonaria, ela está acima de tudo. Eu fui iniciado muito cedo na maçonaria, muito cedo. Meu maior sonho desde menino era ter riqueza, né? Eu acho que a maioria dos meninos com 18, 19 anos, que está caminhando para uma vida adulta, quer isso. Então eu tive muita influência. Eu já era um trabalhador, eu já trabalhava, eu já fazia a minha vida, eu já era casado, eu me casei com 21 anos, eu estou no meu segundo casamento, e então eu ingressei na maçonaria por convite de um membro da família dessa minha primeira esposa, e aí a vida correu e foi aí que eu fui iniciado. Eu fui indicado para a maçonaria e as coisas aconteceram. Mas fiquei até o 12º grau, porque eu era muito curioso. E quando eu vi que não era o que eu queria, eu me retirei da organização e continuei só no satanismo até a minha conversão. E essa questão do satanismo, como que foi? Porque você também tem um batismo, é uma inicialização. O que você passou, desculpa assim, de mais bizarro, né? Que você fala, meu, é insano isso, não recomendo. Sim. Olha, eu não recomendo nem estudar sobre essas ordens satanistas, né? A ordem que eu fiz parte é uma ordem forte, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Eu nem cito nomes de ordens, nada, eu sempre evito citar, porque é complicado, você sabe disso. A gente que viveu em um lugar onde você conviveu e viu coisas que a maioria das pessoas elas não acreditam, elas acham que é teoria da conspiração, elas acham que é imaginação da cabeça das pessoas, então a gente evita um pouco falar o nome. Mas assim, eu iniciei no satanismo procurando algo mais. Então, para você ver, um menino que com 12 anos de idade pregava já nas igrejas e tinha essa visão de oratória e de querer se envolver com as coisas, e aos 16, 17 anos decidiu sair, então eu sempre procurei mais. Então eu fui em diversas religiões, né? Tanto cristãs, tanto quanto pagãs. Então eu fui indo.
aí eu ia na Testemunho de Jeová, eu ia na Congregação Cristã do Brasil, aí um amigo me chamou para ir lá numa casa de candomblé, depois fui para Umbanda, depois fui para Quimbanda, depois fui para o Espiritismo. Eu fui procurando onde eu teria mais respostas, porque o ser humano ele vive atrás de respostas, essa é a verdade. Você está fazendo a live aqui atrás de respostas comigo, então essa é a verdade. O ser humano sempre está procurando respostas, e eu nessa gana insana de respostas e de conquistas absurdas, eu fui indo até conhecer um camarada que trabalhava comigo, uma multinacional, e me apresentou o satanismo. E aí dentro dessa apresentação ele me convidou para ir numa festa de satanistas, eu fui, gostei, e aí continuei frequentando até querer ser um membro da organização, me tornei membro, e não demorou muito, dentro de 2, 3 aninhos, eu me tornei já um guia, né, para a orientação dos espíritos, e aí fui me envolvendo, até me tornar sacerdote satanista 3º grau, que mexia com como fala, a de Salomão, agora me esqueci. Eu tenho um problema muito grande de memória, porque eu fui usuário, né, de droga, usei muita droga, então a minha memória ela é muito frágil. Você teve um período bem conturbado. Perdão, a Goetia de Salomão. Então eu tive que estudar muito as Goetias de Salomão, a chave menor, a chave maior de Salomão, para mim ter a autoridade de ter, no mínimo, eu queria ter no mínimo 4 entidades da Goetia de Salomão. Eu queria dominar 4 entidades. Dentro de cada entidade existiam 70 legiões de demônios. Então eu dominava 4 legiões, 4 entidades da Goetia de Salomão, e dentro dessas 4 existia de 70 a 60 legiões. Aí você vê aonde que eu me enfiei, né? Daria mais de 280 entidades para, tipo assim, você passar num psicólogo falando que você tem múltipla personalidade, é até difícil de lidar, né? Hoje eu não tenho mais, né? Hoje, graças a Deus, eu sou um homem guiado pelo Espírito Santo. Tudo que eu vivi nesses 10 anos de satanista, maçom, e depois de tudo isso, eu perdi tudo e fui para as ruas. Então, eu fiquei um tempo como mendigo, eu fui resgatado pela minha família, pelo meu pastor, que é meu sogro, que faleceu, pela minha sogra e pela minha esposa, minha atual esposa. Eu fiquei um período dentro de uma casa, dentro de um sítio de recuperação, que era um sítio dos meus pais, e aí eu me recuperei. Como eu te disse, se eu for falar assim, fragmentado, vai ficar confusa a minha história, porque é muito longa essa história. Então, para as pessoas entenderem, eu vivi no satanismo, na maçonaria, cerca de 6 a 7 anos. E depois desses 6, 7 anos, eu perdi tudo, voltei para casa dos meus pais, e depois desse processo de mais 2, 3 anos, foi o processo de libertação. Eu tenho marcas no meu corpo inteiro, você pode ver aqui, assim, no meu rosto, que o diabo me jogava a 3 metros de distância e realmente eu quase morri no processo de libertação. Então, hoje, eu não tenho... eu tenho dificuldade por causa do uso das drogas, e você olha para mim, as pessoas que olham para a minha vida, para a minha história, falam assim, cara, não parece que você usou heroína, não parece que você usou cocaína, não parece que você ficava na Cracolândia, jogado na rua, cheirando cola, cara, porque a tua didática, o jeito que você fala, o jeito que você apresenta a sua história, a sua vida, o jeito que você se porta, mas tudo isso tem um nome, Jesus. O evangelho, ele transforma o ser humano. E eu fui transformado pelo evangelho, pela palavra de Deus, né? Aí eu vou deixar você perguntar. Não digo porque, assim, que nem você falou, a gente tem muita aquela ilusão de que quando vai entrar na maçonaria, você é uma pessoa bem-sucedida. Eu lembro quando eu era ilusionista, eu recebi um convite, né, começou pela Ordem dos Templários, lá em São Paulo, na loja maçônica Grande Oriente. Inclusive, foi lá perto que foi feito a FletCon, né? Justamente onde nós temos o maior encontro de TP. Só que o que acontece? Eu não tive o azar de fazer parte, né? E até então, não fazia ideia. Por quê? Porque eu era ateu. Então, para mim, qualquer coisa que viesse somada a ter sucesso era lucro.
aquela coisa de eu vou ser bem sucedido, eu vou ter as portas abertas. Então acontece isso. Tem uma aqui perguntando, Pablo ele pergunta se é verdade que para entrar na maçonaria eles fazem exame de sangue. A maioria teria que ter sangue classificado como negativo para entrar, se existe esse critério do sangue para entrar ou não. Ou apenas pagar junta maçônica, como que seria? Cara, todas as organizações, o mundo é movido pelo dinheiro, cara. Então, não existe esse negócio. Existe muita teoria conspirativa, muita teoria de gente que se diz maçom, ou que se denomina ex-maçom, e que conta muito folclore, cara. A gente tem que tomar cuidado com isso. Há muito folclore no meio. Eu nunca ouvi essa história. Eu tive que pagar taxas. É como você entrar numa faculdade. Para você subir de nível, para você subir de grau, você tem que pagar taxa. E aí é o dinheiro que conta. É o dinheiro que manda, meu amigo. No mundo capitalista e no mundo maçom é o dinheiro que manda. E uma pergunta aqui também, você não tem medo? Porque eu estava vendo o seu canal, você detona alguns artistas, algumas matérias nesse sentido, e a gente sabe que eles acabam tendo muita influência e poder do núcleo desse povo. Você não tem medo de ser punido pela maçonaria por conta dessa exposição? Hoje você está lutando contra eles, sabendo, de certa forma, bastante coisa de como funciona o meio. Sim. Eu creio muito na palavra de Deus, né? Então, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Então, eu não tenho medo, até porque eu fui ameaçado. Eu tive que ficar escondido durante 2 anos no sítio dos meus pais. Eu não podia sair, eu não podia... Dentro da organização da qual eu saí, ó. A Margarete está chegando aí, ela é uma das inscritas do nosso canal. Então, assim, eu não tenho medo do diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não tenho medo e nunca vou ter, porque Deus está comigo. E debaixo das asas dele, eu estou protegido. Show. Seja bem-vindo, Margarete. Se inscreve aí no canal, dá uma força. Compartilha essa live com seus amigos, no seu grupo, nas suas redes sociais, para o pessoal conhecer um pouco aqui. Vendo como o canal Aqui do Nada, né? O público está conhecendo a história aqui do Danilo, tá? Outra coisa que a Adriana pergunta aqui, você pode sair quando quer da maçonaria? Não tem nenhuma exigência? Ou você tem, vamos dizer assim, é expulso, que nem você falou. Acredito que você começou a usar droga no meio desses eventos, dessas festas. E, de repente, você começa a ter uma decadência pessoal pelo excesso de consumo, e aí você pode ser um prejuízo também. Então, você pode ser expulso, ou você pediu para sair. Como que funciona você virar e falar, vou sair, porque é igual que nem você falou, é igual uma máfia também. Ninguém chega mais no dono da boca do tráfico e fala, ó, pô, trabalhei até agora eu tô a fim de sair. Né? Como que funciona essa sua saída? Exatamente. A maçonaria, veja bem, para quem é leigo na maçonaria, a maçonaria é tudo uma coisa só, mas não. A maçonaria existem níveis de pessoas lá dentro. Costumo dizer que existe a maçonaria branca, a maçonaria vermelha e a maçonaria negra. Então, dentro desses 3 grupos, existem as pessoas que sempre vão ser maçons e acham que a maçonaria é a melhor coisa do mundo, que são os iniciados do grau 1 ao grau 12, grau 13, que foi no caso do meu. A maçonaria negra, nós já estamos falando do grau 20 para cima, grau 15 para cima. Chega até o grau 29. A maçonaria branca, que são os mestres maçons, as pessoas que realmente recebem ordens na questão da pirâmide, lá de cima da elite, aí nós estamos falando dos mestres que realmente entendem para que serve a maçonaria. Então eu estava à procura de alguma coisa. Eu cheguei na maçonaria e fui galgando os cargos, né? Cheguei a ser o 12º grau. Para as pessoas que são mais conhecem o raso da maçonaria, eu cheguei a ser companheiro. Então, só que, cara, não era o que eu queria. Eu queria dominar o mundo espiritual. Eu queria mais. Então, eu decidi a não fazer mais parte da maçonaria. Eu decidi não pagar mais taxas, eu decidi não avançar.
porque não era o que eu queria outras questões. E aí eu me retirei, me desfiliei e saí. Ah, Danilo, mas na maçonaria você não pode sair e contar o segredo senão te matam. De fato. Mas quando nós falamos da maçonaria nos graus primários, isso não é verdade. Então, se você pode passar a vida no grau 10, no grau 12. E se você, uma hora você quiser sair, você sai, tudo bem. Agora, se você chegar a ser um grau mestre, 33, maçonaria branca, que você já recebe muita coisa, você tem que adorar o deus Astarote, e etc. Aí, para você sair, a coisa é complicada. Porque aí os votos que você fez te aprofundam, te amarram à organização. No caso dos graus primários, você não é amarrado. Você, como eles dizem, liberdade, igualdade, fraternidade. Você é livre para fazer o que você quer. Então não era o que eu queria. Eu saí e aí sim eu me envolvi de cabeça com o satanismo. Respondido aí? Show. Aqui no caso você falou do deus Astarote, mas a cobrança de uma adoração dentro da maçonaria, ou o estímulo desde novo, ela acontece de influenciar os jovens a serem satanistas, ou isso não é pregado? Porque a gente sabe que eles também usam a Bíblia, a própria Bíblia, né? Então, eles incentivam eles a serem satanistas, ou eles comparam com determinado grau de igualdade, o diabo e Jesus Cristo? Não, como te disse, a maçonaria ela é igual... Vamos colocar a igreja evangélica, que existe várias ramificações. A maçonaria também existe diversas ramificações. Dentro da maçonaria tem pastores evangélicos. Dentro da maçonaria tem padres. Dentro da maçonaria tem macumbeiro, tem pai de santo. Dentro da maçonaria tem de tudo. Tem satanista. Então, não necessariamente a maçonaria ela vai te exigir que você seja um satanista. Não necessariamente. Você pode ser um pastor. Então, não, independe. A maçonaria, a linha de pensamento deles, do grau 1, do iniciado, até o grau 25, é você ser uma pessoa polida, é você ser uma pessoa estudada. Então, você vai receber muito conhecimento que eles querem, né? Não conhecimento que agregue alguma coisa para você, mas conhecimento de dentro da ordem, da história, para que você se amarre cada vez mais. Então, sinceramente, a maçonaria ela não vai te puxar para o satanismo. Lá na frente, veja bem, quando você já for um mestre maçom, 33º grau, maçonaria branca, aí lá você vai chegar a ter que adorar o demônio, o diabo mesmo, o príncipe desse mundo, porque a maçonaria trabalha para o governo do anticristo. E, no caso, esse sistema de classificação, grau 1, grau 2, é feito prova, é indicação, é tempo? É estudo. É estudo. Para quem estuda maçonaria, para quem estuda conspiração, que gosta de falar desse assunto, maçonaria é estudo. Tem estudo, tem a questão da evolução. Se você for evoluindo, você vai subindo de cargo. Então é muito estudo. Você tem que ser uma pessoa zelosa, uma pessoa que gosta de estudar. Tá? Então eles vão te passar cartilhas lá. Você vai ter que estudar muito. Então quem não gosta de estudar não chega nem perto da maçonaria. Por conta do satanismo, você chegou a ter que fazer algum sacrifício? Ou foi direcionado, ameaçado? Ou falaram, você tem que sacrificar sei lá, vou apelar a um ser humano, uma criança, ou animal? Se eu te falar aqui para você, olha, eu posso estar me condenando. Então, assim, ó, tudo que ficou para trás, Akira, eu costumo não puxar para frente. Ah, tá. Então, assim, ó, o satanismo todo mundo sabe. Não, é uma coisa que todo mundo sabe, que o satanista verdadeiro, que adora Lúcifer, que adora Baal, que adora esses ídolos pagãos que veio desde a antiguidade, nós sabemos o que eles pedem. Não é? O Deus Moloque, o que ele pede? Sacrifício humano. Não é? O Deus Baal, o que ele pede? Sacrifício humano. Então, se você quer riqueza, se você quer poder, se você quer autoridade, se você quer influenciar pessoas, você vai ter que fazer um sacrifício. E se você está servindo a esses deuses,
você vai ter que sacrificar o que ele está pedindo. Ué, ora, se ele pede uma criança, você vai sacrificar uma galinha? Não, né? Certo. Eu falei, realmente acaba sendo bem pesado, eu sei, né? Até respondendo ao Pablo aqui, Pablo, você é terraplanista. Isso você já devia saber, Pablo. Se eu falar tudo que eu sei, eles derrubam o teu canal e a tua live. Não, ó, só para você ter uma ideia, ontem estava fazendo live com o Bruno Alves e o meu chat, o pessoal estava com dificuldade de mandar mensagem. Eles tiraram, para você ter uma ideia, o vídeo bateu quase 700 visualizações, eles derrubaram mais de 150 visualizações hoje, na live. A Bíblia é linda, Akira. Eu gosto da Bíblia demais, porque a Bíblia diz o seguinte: seja humilde como uma pomba e astuta como uma serpente. Então, para o algoritmo, nós temos que ser astuto. E para as pessoas, nós temos que ser humilde. Deixa eu só dar uma bronca aqui no Pablo Amigão, ele vai estar aqui no canal. Pablo, você fez essa pergunta aqui do Buzz Aldrin. Falei, você é TP, né? Mas o Buzz Aldrin, sim, aqui a gente sabe que até por fotos dele, você tem ele realmente como sendo grau 33, tá? Deixa eu ver aqui só se... Pergunta a partir de qual recebe informação sobre a realidade do mundo. Essa parte ele não chegou lá, né, para saber. Deixa eu fazer... Bom, vou fazer o seguinte, vamos partir para uma parte boa da questão, porque depois de toda essa controvérsia na sua vida, você foi resgatado, que nem você falou. E aí o que acontece? Você não sente o peso muito grande? Eu sei que muita gente que vai no seu canal está crescendo, inclusive, né? Eu sei que você passa por essas perguntas que nós estamos fazendo, mas você hoje, você se identifica como unitarista, trinitarista, você se identifica como de alguma religião em específico? Como que você vê essa questão bíblica na sua vida hoje? Olha, eu me considero cristão, que segue a Cristo. Lógico que eu faço parte de uma denominação evangélica chamada Brasil para Cristo, e o fundador é o saudoso Manuel de Mello. Eu já frequentei diversas igrejas, mas hoje eu sou do Ministério Brasil para Cristo. Eu creio muito na Bíblia, e eu creio no que a Bíblia me diz, Akira. O que a Bíblia não me diz e se cala, eu me calo. O que a Bíblia me diz e me dá respaldo, a qual eu possa ter a orientação, aí eu consigo induzir alguma fala. Caso contrário, eu me calo, assim como a Bíblia. Perfeito. O Marcelo, só respondendo aqui, ele não você perguntar, Danilo, que ele perguntou se a maçonaria está enraizada em toda a política partidária e Forças Armadas do Brasil. Essa parte eu vou falar, Marcelo, porque assim, eu já mostrei alguns vídeos aqui, inclusive do próprio Exército, numa loja maçônica, tá? Antes de umas ações em fechamento de parceria entre o Brasil e Estados Unidos, o pessoal realmente cantando o hino lá dentro, tá? Do próprio Exército. Então, existe muita, assim, a maioria dos cargos, tá? De coronel, dificilmente você não vai ter alguém que não seja. Ali realmente são pessoas que você vai sempre encontrar no meio e muito bem, e com um grau muito bem definido, tá? Agora, conta a parte boa, então, né? O que você pode falar, o que você se sente bem, falar aquilo que movimenta o seu canal hoje, porque eu vejo que você realmente acorda as pessoas mostrando as questões de música, as questões de artista, influência negativa. Abre agora essa parte boa que enche seu coração de alegria aí, que você fala, isso eu gosto de falar. Cara, eu assim, eu gosto de falar assuntos que são pertinentes, que é viável e que, lógico, se eu estou fazendo um canal, que eu estou querendo inscritos, que eu quero crescer, é lógico que eu vou falar aquilo que o pessoal tem curiosidade, que o pessoal... E que também me dá um retorno financeiro. Ninguém faz nada de graça, né, Kira? Você não está fazendo teu canal aí para não monetizar e para não ganhar dinheiro. A gente tá trabalhando para isso, para ganhar dinheiro. A gente sobrevive disso. Eu estou sobrevivendo. Lógico que não sobrevivo 100% do YouTube hoje, mas eu trabalho para que o canal cresça. E ajuda, lógico. A gente está ganhando em dólar, então isso ajuda muito. Eu falo no meu canal referente principalmente à indústria da música, seja ela americana, seja ela nacional, porque
o ocultismo está envolvido, né, na indústria da música, na indústria do cinema, e você sabe disso, o pessoal que está aqui com você sabe disso, está cansado de saber, e eu realmente desvendo, faço as minhas análises. Tem muitos canais aí grandes que são muito parecidos com o que eu falo, e lógico que eu dou uma olhada, que eu também quero ver o que eles estão fazendo para me parear, para estar parecido mesmo, para chamar atenção. Mas eu gosto de falar. Você pode perceber que nas minhas lives eu trago pessoas que são de Deus, pessoas, pastores, amigos meus. Eu faço os vídeos colocando a minha visão realmente do que eu vivi e por que eles fazem aqueles pactos todos para ter sucesso. Mas o meu canal, na verdade, ele está muito mais voltado para a palavra de Deus do que para o oculto. Então, eu vejo que, como te disse, as pessoas querem respostas, querem perguntas, né? E por isso que, de um tempo para cá, eu coloquei, né, lá na minha thumbnail, na minha capinha lá inicial, ex-satanista, ex-maçom e agora cristão. É justamente porque eu mostro o oculto, mas ao mesmo tempo eu trago a verdade da palavra que dá o contraste. Então, se eu só estou vivo hoje, é porque o amor de Deus me alcançou. E o que eu amo, o que traz alegria para o meu coração falar é do amor de Cristo, de fato. É lógico, existem os conspiratistas, existem pessoas que querem se afundar cada vez mais e falar cada vez mais sobre essas questões que você aborda no seu canal, que eu vi que você traz bastante gente, você dá voz para bastante gente, mas ao mesmo tempo que é muito bom a gente dar voz para muitas pessoas, nós precisamos tomar um cuidado enorme para não confundir mais a cabeça das pessoas. Porque nós vivemos num mundo hoje que tem tanta informação, mas tanta informação, que as pessoas não sabem mais o que elas querem. Elas ficam no embolado de informação e não sabem um norte. Então eu foco muito em dar um norte. Eu foco muito em falar, desvendar e mostrar, eu estou desvendando isso para você, você está abrindo seus olhos aqui, mas existe um caminho, existe um norte. E esse norte é Jesus, é chegar aos céus. Qual artista assim que você analisou, avaliou, que você pode falar para a gente que você teve uma relação de mostrar o ocultismo ali e apresentar para o seu público, de repente, informações que estavam até não tão visíveis naquele momento? Qual vídeo desses que você pega e fala, esse... Porque assim, a gente faz com tudo, tem sempre aquele trabalho que você fala, esse trabalho eu gostei muito do que eu fiz, né? Na verdade, Akira, desculpa que eu tenho um probleminha, quando eu começo a falar e o ar tá ligado. Eu também, eu tô entrando no mundo aqui para tossir o tempo todo. Isso, eu esqueço de deixar mudo, desculpa, pessoal. Só para vocês entenderem, eu falo de diversos artistas, não só do mundo secular, mas eu falo do mundo cristão. Um cara recente aí que todo mundo conhece, J.A. Ele cresceu na igreja, berço evangélico e se desviou, tá no mundão, né? E tudo aparenta, né? Eu sempre costumo dizer que é análise, eu não posso afirmar nada, porque eu não durmo com ele, eu não deito na mesma cama que ele. São análises, mas tudo que me parece é que ele está cada vez mais se envolvendo com o oculto, cada vez mais se envolvendo com forças ocultas. Então, um dos vídeos que tem mais visualização no meu canal é o do irmão Lázaro, que faleceu recentemente, que eu fiz o vídeo falando que ele não tinha deixado de ser maçom e que permanecia sendo maçom. E não só ele, tem tantos cristãos aí, famosos, né, evangélicos que estão na mídia aí. Então, esse do J.A. eu falei sobre ele, é um vídeo que eu gostei de falar, e do irmão Lázaro, que as pessoas desacreditam, porque pelo fato de ele ser um bom homem, um homem, né, na mídia, um deputado, e eu expus que ele permanecia sendo maçom, e enfim, permaneceu e morreu como maçom, eu não tenho dúvidas disso, as pessoas dizem que não, mas eu acredito na minha humilde concepção e na minha análise que ele permaneceu sendo maçom, nunca deixou de ser. Show de plano. Deixa eu só agradecer aqui a Faladrica chegando aqui, moderadora aqui do canal, satisfação, muito obrigado pela presença.
Se vocês tiverem pergunta, pessoal, coloca a palavra pergunta na frente, só para eu poder direcionar aqui mais fácil para o nosso convidado, tá bom? Porque ele tá, que nem ele falou, algumas questões um pouco mais macabras, que eu sei que vocês estão com vontade igual de perguntar, vocês viram que ele tá mais comedido aí, né? Até primeiro pela segurança aqui da live, a segurança do canal, até porque, infelizmente, tem as regras de comunidade também, e não pode parecer em momento nenhum que nós estaremos orientando, induzindo, né, que vocês, de repente, tenham qualquer prática da ação, tá? Porque, na verdade, a plataforma que ela mais faz hoje é incentivar o pessoal a ser maçom e satanista. Agora, a gente não pode falar sobre a prática em si, tá? Algumas coisas nesse sentido. Seja bem-vindo, MC Traumático. Obrigado pela presença, tá? Pessoal que está chegando aí, compartilha a live, deixa o like, deixa o seu boa noite, certo? E manda aí pro seu grupo de amigos. Vim aqui aproveitar hoje é dia de tirar dúvida aqui. Às vezes, o que acontece, né, Danilo? Meu canal trabalha muito com a questão de controle mundial, né? E o pessoal realmente, o público aqui é um pessoal bem desperto nesse sentido. O pessoal que também já estuda muita relação de assunto, gosta de fazer muito questionamento e comparar as informações que já tem acesso, né? Então, o pessoal realmente não é tão superficial. Realmente você vê que o pessoal gosta realmente de se aprofundar o máximo possível. Não só para comparar aquilo que eles saibam, porque dificilmente tem pessoas que metem a cara na internet e falam que nem você. Né? É uma pessoa ou outra. E se torna acessível para a gente poder fazer esse tipo de questionamento. A Adriana pergunta, o padre Fábio de Mello é maçom. Ele tatuou uma abelha operária na mão? Uma referência aos operários da maçonaria? Você sabe se ele chegou a fazer essa tatuagem? Cara, eu vi alguma coisa, né? Já é estranho o padre fazer tatuagem, né? E ainda mais ele, né? Que ele tá totalmente fora dos dogmas da Igreja Católica, né? Totalmente fora. Quem conhece os dogmas da Igreja Católica sabe que ele tá já para uma igreja carismática católica romana, né? Então, eu não posso afirmar que ele é maçom ou que ele foi convidado para entrar na maçonaria. Mas eu olhando para a figura pública que ele eu posso, dentro de uma análise rasa, dizer, cara, a maioria dos famosos, cara, são convidados, a maioria, cara. Então eu quase que não tenho dúvida que ele esteja envolvido na maçonaria, sim. Até porque é um meio extremamente controlado, para ter alguém lá que vai sair. Você vê, muita coisa só saiu da Rede Globo, por exemplo, quando ela começou a perder os seus grandes artistas, né? O pessoal viu que realmente os contratos não voltariam, ela começou a perder recursos de investimento, então o pessoal começou a dar com a língua nos dentes dos podres que tinha lá dentro. Né? E muita gente acaba sendo dessa forma. Tá? Agora, você viu que você toca violão, você é músico também? Não sou músico, não. Eu gosto da música, mas não sou músico, não. Eu sou um especulador da música, vamos dizer assim. Mas não sou músico, não. O Andrew Xavier está perguntando, a Bíblia fala que o templo é o nosso corpo e a igreja somos nós. Eu sigo a Bíblia e, obviamente, o Criador. O que você acha sobre isso, irmão? Tá. Uma pergunta interessante, né? Hoje nós estamos vivendo um mundo, Akira e Andrew, do politicamente correto, do que eu posso tudo, e que Deus, ele só quer o seu coração. Então Deus é cardiologista, né? Ele só quer o coração. Não. Nós vivemos num mundo que nós precisamos estar em comunidade, não é? Você tem a sua família, você tem a família da sua esposa, e aí você tem a sua comunidade, aí você tem o seu bairro, a sua cidade, o seu país, e assim sucessivamente. Jesus, ele falou acerca do corpo, né? Se eu cortar o meu dedo e tirar da minha mão, ele vai perder o sentido, ele vai apodrecer. Então, o exemplo que eu dou para as pessoas que falam, não, eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso
ir lá e frequentar uma igreja. Tá. Mas da mesma forma que você precisa estar em comunidade com a tua família, você precisa estar em comunidade numa denominação, numa igreja. Por quê? Porque lá você está fazendo parte de um corpo. Você está fazendo parte de um membro. Você está fazendo parte, você está ligado ao todo. Que o cabeça do todo, do corpo, é Jesus. Como que você quer estar ligado na figueira se você não faz parte do corpo? Não é? É um assunto complicado, demanda algumas horas ou minutos para a gente discorrer, e eu não quero tomar todo esse tempo, mas assim, eu acredito sim que nós precisamos ter um líder, um pastor que nos oriente, que nos dê um direcionamento, porque o apóstolo Paulo disse que o pastor é dom de Deus. Então, e eu sou grato por tudo que os homens de Deus que passaram pela minha vida fizeram por mim. E hoje eu sou muito feliz na minha comunidade, na minha igreja. E eu digo que para aqueles que, eu posso viver longe da igreja. Pode viver. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas pensa um pouco. Nós fazemos parte de um contexto de comunidade. O homem não foi feito para viver sozinho. Você deve ter uma esposa. Você deve ter filhos, família. E a comunidade cristã é para isso. Para a gente estar junto, um ajudando o outro. Se um cair, alguém te levanta. É isso. Uma pergunta aqui do Pablo, apesar de que você falou que não é música, mas o que você acha sobre as letras da música do Raul Seixas? Se bem que ele fala, né, que o diabo é o pai do rock, né? Raul Seixas, ele era ocultista, né? Ele era, se eu não me engano, ele era aquele cara que estuda astrologia, né? E astrologia é feitiçaria. Então, não tenho dúvida aí que todas as músicas que ele criou foram inspiradas pelos demônios que o seguiam. Você teve uma batalha muito grande aí, pelo que eu vi, com relação a drogas. Antes de gerar a pergunta aqui, deixa eu só agradecer aqui, ó, Pachita, seja bem-vindo, pessoal novo que está chegando, não esquece de ativar o sininho, não esquece de se inscrever, deixa o seu like, você que está assistindo, e deixa aqui seu boa noite. Se tiver uma pergunta, coloca aqui para eu compartilhar com o nosso convidado, tá bom? A droga, de certa forma, ela foi o que te derrubou de tudo aquilo que você estava vivenciando, mas ao mesmo tempo te afundou de tudo, né? Como você fez para vencer a abstinência? Como você fez? Por quê? Eu sei que muita gente vai falar, Jesus me salvou. Só que tem muita gente aí que a gente conhece que fala Jesus me salva, mas também faz coisa errada, mesmo tocando a palavra de Deus. A questão como que você passou por algum tratamento específico, grupo de apoio? O que fez o apoio da família, que nem você falou? Porque é difícil os familiares receberem dentro de casa as pessoas que acabam tendo se afundando tanto a ponto de ir lá para uma Cracolândia, né? Porque aí você já praticamente está dando tudo que você tem na vida por droga, né? Então, como que você, superou isso na sua vida? Cara, essa é a melhor pergunta que você podia ter feito para mim. Se eu fosse pegar todas as perguntas feitas, essa foi a melhor. Pode colocar o tempo que você precisar, fica à vontade. Porque é evidente que para sair do mundo das drogas, primeiro, a pessoa tem que querer. Esse é o primeiro ponto. Podem colocar esse camarada em 200 mil casos de recuperação, ele vai sair de lá e ele vai voltar para a droga. Então, o primeiro passo para a pessoa ser liberta é querer. Então, já dá a entender que eu quis, né? Eu não aguentava mais aquela vida, né? E eu quis sair. E, cara, se eu falar para ti que eu tive abstinência, não tive. Porque Caraca, eu me lembro como se fosse hoje. Você foi para Cracolândia e depois você falou, pô, hoje é o dia de parar, vou na padaria. E cortou? Sim, sim. Pra você ter uma ideia, eu usava uma seringa de heroína de manhã e uma de noite. E eu tomei a decisão. E aí eu fui para casa dos meus pais, era um sítio. E eu falei, eu preciso de ajuda. Eles me ajudaram. E lógico, não foi fácil não, meu amigo. Não foi fácil não. Ainda tive muitas recaídas, mas assim, quando eu falo muitas recaídas, é num prazo de, no máximo, 6 meses. Depois acabou. E eu fiquei lá
E eu trabalhava, eu ajudava meus pais, meus irmãos, e trabalhando, esquecendo daquilo. E em uma noite, eu já estava, né? Eu tinha voltado para Cristo já, nesse processo de libertação das drogas, do satanismo, já tinha voltado para Cristo. E em uma noite, eu estava dormindo, e eu, antes de dormir, eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu não quero mais sentir o cheiro de cigarro, porque quem já fumou sabe que o cigarro, a pessoa pode fumar a 2 metros de distância de você, você sente o gosto, aquela sensação de fumar, né? E eu orei e eu dormi. E no meu sonho, eu tive uma visitação de Deus. E o anjo me disse, 1 Samuel capítulo 10, e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu serás transformado em outro homem, e tu profetizarás como ele, e será como um deles. E a partir daquela noite, quando eu acordei, nunca mais, já vai fazer 10 anos, eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca, nunca mais bebi bebida forte, bebida alcoólica, tudo para honra e glória do Senhor Jesus. O Pablo colocou, gostei do irmão Danilo, vou me inscrever no canal dele. Pessoal, o canal dele, a descrição tá, e o canal dele tá na descrição do vídeo, tá? Pablo, me ajuda aí com os moderar, como já tá moderando, coloca pro pessoal o link do canal dele, pro pessoal se inscrever, assim como o pessoal que tá chegando no canal dele, se inscreva aí no canal para ver muitos outros conteúdos que tem aí para vocês, tá bom? O Ailton Produções está perguntando, desculpa a pergunta, mas por você já ter passado por essas seitas, como saber se você não está usando o nome de Deus para ganhar dinheiro no YouTube? Isso praticamente está relacionado com a primeira pergunta que eu fiz na live, na verdade, né? Ailton está chegando agora, eu cheguei a perguntar, tá, Ailton? Fiz exatamente uma pergunta bem próxima dessa, tá bom? Então, só para a gente aproveitar o tempo, eu vou estar dando continuidade em outras questões, tá bom? Porque foi a primeira pergunta, praticamente, da live, tá? E a gente falou muito de algumas questões relacionadas à maçonaria, relacionadas ao satanismo, mas é que nem ele fala, ele mostra que ele passou, ele não se aprofunda em falar sobre as questões, porque a ideia não é reviver. E uma coisa é verdade, quando você começa a contar, para qualquer um, algo que aconteceu com você que te deixou irritado, você consegue sentir aquela raiva de novo. Assim como quando você conta que ajudou alguém, pelo simples prazer de ajudar, você sente uma satisfação tão grande em você que você consegue fazer outra pessoa sentir da mesma forma. Então ele falou uma coisa lá atrás que ele falou que vale para agora. O passado, de certa forma, ele deixou. Então ele também está construindo uma outra relação com as pessoas e também, não só com relação... O YouTube ele deixou bem claro que usa para trabalho, né? Sim, tá? Mas hoje ele leva muito a história de vida dele à mudança que ele teve, tá bom? Agradecer aqui o pessoal que está chegando, deixando o like. Gente, o que acontece? Gente, não, perdão, né? Eu vou voltar aqui com o Danilo. O que acontece, Danilo? Você teve uma mudança, assim, você teve altos e baixos gigantescos pelo visto, né? Tanto uma hora você está em ascensão para a maçonaria, daqui a pouco você está afundando na Cracolândia, agora depois volta a recuperar através de Jesus, e agora está numa crescente, pelo que eu vejo, querendo ajudar muitas pessoas, né? Você tem algum grupo de ação, algum grupo de estudo, caso alguém queira fazer parte, que eu vejo que você está no YouTube, está no Telegram, você tem algum grupo de estudo para as pessoas que gostariam de estar vendo assuntos com você relacionados aos seus conhecimentos bíblicos? Como que você trabalha essa parte hoje? Sim. Veja só finalizando a pergunta eu sei que você explanou muito bem e eu faço daquela resposta a sua. Na verdade, eu criei o YouTube, como eu já disse, por incentivação da minha esposa, porque pela minha mesmo, eu dificilmente... Eu tinha um canal, se você for ver lá, em 2016 eu criei o canal, e nunca fiz nada. A pandemia chegou, né, e eu tenho uma empresa, e tive que ficar em casa, cara. E aí minha esposa falou, por que você não corta os vídeos que você tem? Que eu sempre gravava vídeos, né?
para a igreja, principalmente para a igreja, palestras que eu dei em igreja sobre como largar as drogas, como não se envolver com o culto, ou até mesmo meu testemunho, falou, por que você não corta e coloca nessas plataformas? Eu falei, legal. Aí comecei, o pessoal começou a pedir questões, e aí o canal surgiu. E para você ter uma ideia, o canal surgiu como dupla Danilo e Jéssica, que eu canto com a minha esposa. Não era nem Milagre D. E aí o negócio foi crescendo. Aí eu fiz o primeiro vídeo que eu fiz, desvendando o culto, foi do The Weeknd. E aí o pessoal gostou e eu falei, bom, vamos seguir. E, cara, meu canal, ele pouco monetiza, porque a gente sabe que quem fala esse tipo de conteúdo aqui é muito difícil monetização. Então, assim, não é para ganhar dinheiro, porque se fosse para ganhar dinheiro, eu faria um canal referente ao departamento, ao nicho que eu trabalho. Então, eu faria um canal para minha empresa, para divulgar minha empresa, não divulgar minha história, colocar minha cara, falar que eu fui ex-satanista, ex-maçom, etc. Não, o foco não é esse. O foco é falar realmente essas coisas que as pessoas têm perguntas e que precisam de resposta. Agora, falando acerca da minha vida em si, cara, eu tenho sim um grupo onde eu aprofundo um pouco mais desse meu conhecimento. E às vezes a pessoa, Danilo, você é muito raso. Tá, se você quer falar profundidade, põe o teu cara e fala. Eu não sou obrigado a entrar no profundo, mostrar coisas que podem me condenar, trazer uma condenação para mim. Então eu não sou obrigado. Quem quer falar o culto, que vem e fale. Eu não sou obrigado. E aí sim eu criei um canal no Telegram e um canal no WhatsApp para as pessoas entrarem, né, uma comunidade. Mas eu tenho no meu Instagram um close friend, onde eu coloco coisas mais pesadas. Lá no meu close friend, ninguém vê, só as pessoas que querem fazer parte desse close friend, que é o Stories Oculto. Aí eu faço lá, às vezes eu posso... Às vezes, por exemplo, eu moro aqui em Santos, eu vou lá no Museu de Café, onde os maçons dominavam, e tem muita simbologia. E eu estou devendo ir lá ainda para mostrar essas simbologias maçônicas. E aí sim eu faço isso, né? E tem os grupos no Telegram e no WhatsApp. As pessoas que querem entrar são muito bem-vindas, é só entrar lá, tá aberto para todo mundo. Show, fantástico. Deixa eu agradecer aqui. Ailton, não precisa pedir desculpa não, é porque eu sei que você já chegou aí mandando a pergunta. Primeiro, obrigado pela participação, né? Até gosto dessa pelulinha vermelha que você deixa no seu perfil, mas não precisa se preocupar não, tá? É que realmente o pessoal já veio com várias perguntas bem pesadas, em várias questões, inclusive eu, então por isso que eu te adiantei para falar, tá bom? O Endo está perguntando qual que é o nome do seu Instagram. Depois, se você puder me mandar, eu também deixo na descrição do vídeo. É tudo Milagre D, tá tudo linkado, é tudo Milagre D. Eu vou colocar aqui, gente, porque é M, Milagre D com K, tá? E eu coloquei aí, ó, para vocês, tá bom? A Adriana Marinho está perguntando, ela é membro aqui do canal, como é satanista hoje em dia, você tem perseguições espirituais, você às vezes sei lá, porque isso realmente é uma coisa que acontece muito com muitas pessoas, pelo menos eu passei por uma situação dessa, eu não sabia que era isso, né, mas você sofre, ainda mais você que chegou a um nível aí de trabalhar com praticamente 280 entidades, né, mais ou menos pela conta, seria, se você hoje sofre perseguição, porque esse lado tinha acesso a você e de repente você abriu mão. Uhum. Muito boa pergunta. O mundo espiritual, ele é real, tá? Inclusive eu falei isso na minha live ontem. As nossas lives que eu faço é quinta e sábado. Quinta-feira trago um convidado e no sábado eu trago um assunto, um estudo, alguma coisa do gênero. Essa pergunta ela é pertinente para os momentos proféticos que nós estamos vivendo. Nunca na história nós vivemos tantos momentos proféticos da qual estamos vivendo. E a questão espiritual ela está mais avivada nesse momento. Então, eu sempre posso dizer isso, que desde os meus 10 anos de idade eu tenho visão aberta para o mundo espiritual. Então, desde os meus 10 anos de idade, eu vejo demônio, eu vejo tanta coisa. E por isso que eu fui pendendo para diversas coisas. E eu entendi que Jesus, de fato, ele é o grande general da história e é a paixão da minha vida. Mas retaliações, todos nós vivemos. O diabo,
ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém para que possa tragar. Então, se ele está ao nosso derredor, é lógico que ele está tentando influenciar. Ou você pensa que ele não tenta influenciar você nas madrugadas a acessar um site proibido, ou você pensa que ele não influencia você estar dirigindo o carro e alguém te fecha, você xingar, você ir atrás, você que faz. Então o diabo ele está nos influenciando, nos retalhando 24 horas por dia, mas todavia a Bíblia diz que há um anjo do Senhor lutando por nós. E se há um anjo do Senhor lutando por nós, é momento de ficar tranquilo. Então as retaliações existem, mas é o que eu disse lá no começo da live: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para quem acha que não existe o mundo espiritual, o mundo espiritual é tão real quanto esse mundo que você vê, como esse quarto que você vê, o violão lá atrás, o notebook, as luzes, ele é tão real quanto. E o diabo, ele quer destruir você. O propósito dele, a função dele é destruir você, a sua casa, a sua família, a tua história. Mas Jesus, ele está na frente, e se ele está na frente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. É isso. E sua família hoje, Danilo? A sua família, ela, claro, com certeza deve estar extremamente satisfeito da superação pessoal que você teve. Com certeza é um orgulho para muita gente, né? Mas algum deles chegou aí para o outro lado também, com certeza faz diversos questionamentos como esse que a gente faz, né? E em algum momento sente medo de você ter alguma recaída nesse sentido, seja por questão de droga, ou seja por questão de droga, acredito que não mais, porque você falou que já faz muito tempo que você venceu, mais de 10 anos, né? Mas como que a família, porque a família, querendo ou não, é a que mais sofre com as nossas atitudes, né? A gente mesmo passa por aquilo, por certa forma, por opção, que nem você falou, tanto você escolheu entrar, como você escolheu sair. Mas e a família, como que ela recebeu tudo isso? Cara, a minha família, para você ter ideia, eu saí de casa com 18 anos de idade e fiquei todo esse tempo longe. Eu só voltei quando eu estava com uma mão na frente e outra atrás. Então, eu abandonei minha família. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer que você abandone quem mais te ama. Isso é fato. Então, se você tem uma discórdia com tua mãe, com teu pai hoje, com a tua família, liga, pede perdão. Porque isso é uma ação do diabo na tua vida. E eu fiquei longe, né? Minha mãe é falecida, meu pai é falecido, eu tenho meus irmãos que moram no interior de São Paulo. E o que eu posso dizer dentro desse contexto e dessa pergunta é a seguinte: cara, lute pela sua família. Hoje é aquilo que você falou, eu sou um orgulho para minha família, para a família da minha esposa. Meu sogro, minha sogra, meu pastor e sogro faleceu também, eu tenho minha sogra, meu cunhado. Eles vivenciaram o começo da minha história, eles viram eu lá com os meus guias, eles ajudaram na batalha espiritual, e você vê como que o mundo é lindo, né? E Deus é lindo, e a história é linda, que eu casei com a filha do pastor que me ajudou. Olha que coisa tremenda. E hoje eu tenho uma filha de 2 anos, e eu digo sempre, cara, que a família é tudo na nossa vida. E quando eu falo isso, eu me emociono. Porque um cara que abandonou a família, e eu sou filho adotivo, tá? Não sou filho de sangue, não. Sou filho adotivo. Eu abandonei uma família que me criou, me pegou com 1 aninho de idade. Então eu abandonei, por quê? O diabo cega, cara. A gente fala tanto, né, de ocultismo, de maçonaria, de satanismo, disso, daquilo, mas, cara, o básico, a gente tem que entender o princípio, o cerne da coisa. O diabo, ele sempre vai fazer tudo para te tirar de quem você ama, de quem te quer bem. Então, esse é o propósito, independente de maçonaria, de satanismo, tudo. O cerne do básico o diabo veio para te matar, para roubar você e para destruir. Se você resistir a ele, se você tiver com uma dificuldade com a tua família, revê isso. Porque o princípio de tudo é você abandonar quem mais te ama. A palavra diz, você pode ser um bom pastor, você pode falar em línguas, você pode
ter tudo, mas se você não tiver amor, você está arruinado. O apóstolo Paulo disse isso. Então, o cerne de tudo é o amor. Então, não perca isso. Nossa, de certa forma eu me sinto tocado porque eu também sou adotivo, né? Minha mãe é japonesa. O Pablo colocou aqui, gostei do bigode do Danilo. Só para descontrair. Tá criando ele aqui, cara. Tá difícil, viu? Isso que deve dar trabalho para querer parecer o pessoal do tio usava esse bigode aí da década de... Porque eu descobri no Brasil, né, mano? Tem que ficar fazendo isso aqui, Dom Pedro I. Eu não deixo porque não nasce pelo, cara. Se nascer barba em mim, nasce uma moita aqui, tá ligado? Eu não consigo nem ter bigode, então... Essa parte eu costumo brincar que eu comecei a ter bigode depois dos 30. Caramba, bom, vamos lá, de repente consigo, de repente ainda tô em tempo ainda. É tá isso aí. Quantos anos, Akira? Ixi, minha carinha de 18 aqui Mas já passei dos 40 já, 41 já, esse ano 42. Tá certo, tá. O bom de ser preto é que dá para para disfarçar um pouquinho. O bom de ser preto é que... Dá para tirar alguns anos aí para disfarçar. Não, mas eu não tenho vergonha da idade, não. Onde novo, rapaz, que é isso? A gente mostra a nossa experiência, querendo ou não, é quando a gente começa a aprender. O homem de verdade, é que nem a gente fala, né? O homem mesmo cresce depois dos 30. Aí começa realmente a pensar, tem que ter responsabilidade. Aí ele vai falar, já não tenho mais 18, né? A Josi aí chegando. Josi, seja bem-vinda, obrigado aí pela presença. Se inscreve no canal. Deixa o seu like aí pro pessoal. E ó, o bigode fazendo sucesso aqui. Obrigado, Fernanda Nega, voltando, marcando presença aqui no canal. Fazia tempo, hein, Fernando? Obrigadão aí também. Cara, e você tem alguma outra perspectiva, além da questão do canal? Quais são os seus propósitos com toda essa mudança agora, pessoal e para a família? Cara, a minha perspectiva agora é para o céu, né? Mas vamos voltar aqui. Você acredita que por conta de tudo que aconteceu, você possa não vir a ser perdoado? Não. Não, desculpa. Sim, pergunta maravilhosa, mas eu não tenho dúvida da minha salvação. Na verdade, a salvação ela foi conquistada na cruz. A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados e deixa, acabou. Deus pega todos os seus pecados. Você pode ter sido um homicida, você pode ter sido um prostituto, o que você foi na tua vida. A partir do momento que você confessa e deixa, ele pega esses pecados, joga no mar do esquecimento e te transforma em uma nova criatura. E o céu é o nosso lar, nós não somos daqui. Então eu acredito sim na minha salvação plena, independente daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Não, eu perguntei porque realmente é um ponto crucial quando a gente fala de Cristo, quando a gente fala de salvação. Claro. E principalmente quando a gente tem... porque assim, todo mundo que está aqui na live sabe que eu não vou estar mentindo, mas tem muito cristão que acha que só porque ele fala que é cristão, beleza, estou salvo, não preciso fazer mais nada. Não é assim não. O cristão, ele precisa viver numa constante conversão. Veja só, converter-se, a palavra conversão é para você voltar, para você, né, acertar o caminho que você estava errado. Então, veja só, quando eu me refiro a ser um cristão convertido, eu não estou me referindo que eu larguei as minhas velhas práticas, que está tudo bem. Eu preciso ser perdoado todos os dias. Eu sou um ser humano falho, fraco, e que preciso do amor dele para a minha vida todos os dias. Então, para que eu chegue aos céus, a Bíblia diz o seguinte, Akira, o céu é tomado à força, meu amigo. O céu não é para qualquer um, o céu é para quem guerreia, para quem está com a espada na mão. A Bíblia diz que o caminho ele não é largo, ele é estreito. Se ele é estreito, está difícil de passar. Não é para qualquer um. Então, nós precisamos sim lutar, sim guerrear todos os dias da nossa vida. A Bíblia diz, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então eu preciso lutar contra a minha carne todos os dias. Meu pastor, ele sempre dizia para mim, Danilo, você é um homem que precisa andar de joelhos. Nem... literalmente, e é verdade. Então, não só eu, mas todos nós, eu entendo que precisamos viver sempre num arrependimento. Deus ama aquele coração contrito e arrependido. Se a gente não tem arrependimento, se a gente não pede perdão para Deus dos nossos pecados,
nós já estaríamos como Abraão, como Moisés, como Enoque, né? Deus levou para si pelo fato de andar em santidade. Então, nós precisamos sim estar todos os dias num momento de conversão. Nossa, realmente, quem não apareceu hoje na live está perdendo uma lição de vida formidável, né? Porque, que nem eu falei, quem esteve do outro lado, muitos ou não vai ter essa coragem, e muitos que passam pelo que você passou, muitas das vezes têm vergonha, né? Imagina ir lá e até incentivado pela própria família, falar, meu, abre aí um canal, fala os podres que você fez, para as pessoas não cometerem o mesmo erro, e o seu canal está crescendo muito ainda nesse sentido, né? O pessoal, eu percebo que eles estão absorvendo muito. Pode cortar, mas eu costumo dizer o seguinte, se conselho fosse bom, não dava, vendia. Então, assim, Deus é tão poderoso que ele deu livre-arbítrio pro cara. Né? Então, assim, cara, tu faz o que tu quiser. A verdade é, você quer ser maçom? Vai lá, velho, vai ser maçom. Vai experimentar. Tu quer ser satanista? Vai lá. Só que existe uma vírgula enorme que rasga do céu para a terra. Você pode todas as coisas, mas veja o que é lícito, porque nem tudo é lícito. E se você crê, existe o cara que não crê no que eu creio. Existe o cara que entendeu? Mas assim, existe um momento que vai chegar para todo mundo, que esse planeta ele não vai mais existir. E aí vai existir só a alma. E para onde que a alma vai? Quem deu a alma? Quem deu a vida? Quem deu o fôlego de vida para você? Foi Deus, cara. Não existe outro argumento senão o Criador, não é? O Eterno, que fez os céus e a terra, que criou tudo. Então, eu penso o seguinte, se você tem a possibilidade hoje, com o conhecimento que nós temos, com tantas pessoas falando o que nós falamos, e as pessoas ainda querem continuar cegas, porque o pior cego é aquele que não quer ver, que não quer enxergar. Então eu penso, cara, a Bíblia diz que vai chegar um tempo que o amor de muitos vai se esfriar. E nós estamos vivendo esse momento, que esse é o momento, Akira, de escolha. Esse é o momento de escolha. Talvez você está aí em cima do muro, ouvindo essa live, mas faça a sua escolha. Ah, eu recebi o convite para a maçonaria, rejeita. Você pode escolher. Eu conheço gente que teve a oportunidade de dizer, não, mas foi porque queria conhecer. Ah, eu vou conhecer. Então, nós temos o poder de escolha, de dizer não. Se você tem o poder de escolha de dizer não, use o não quando necessário. Use o não quando você precisa usá-lo. Porque as pessoas hoje preferem usar mais o sim do que o não. Eu realmente... deixa eu só dar um abraço aqui pro Maurício Zimmermann, tá na área. Maurição, espero que você volte aí no canal, de bater o papo, deu muita risada, o cara fantástico também. Teve uma reviravolta na vida dele, hoje é um cara que prega muito, estuda muito as questões bíblicas, dá muita bronca em religioso, né? Fala muita verdade e se aprofunda bastante. Se tornou um amigo pessoal, um grande parceiro aqui do canal, inclusive me ajudou pessoalmente agora, até o processo de divulgação do meu perfil, né? Em particular, e o cara, assim, sempre dá muita correria, mas é um cara fantástico. Se um dia você puder bater o papo com ele, por favor, faça, que você só tenha a ganhar. Tá? Sim, sim. Ele colocou, em 2016, eu fui convidado para entrar na maçonaria, assim que tinha entrado para a igreja evangélica. Só não fui porque minha esposa não curtiu muito a ideia. Eu recebi o convite para a maçonaria quando eu comecei a aparecer na Rede Globo, no Faustão, fazendo ilusionismo, né? E aí, porque era o único ilusionista negro que competia com Edson Iwasaki, Isao Mamura, né? Os ilusionistas eram tudo branco japonês, né? Que fazia mais sucesso. E aí o que acontece? Foi quando eu recebi o convite, e na época, só que eu era, além de ser ateu, eu realmente achava que, pô, o pessoal era amizade, fraternidade, igualdade, pô, só deve ser coisa boa, né? O pessoal participou aí da independência, eu não tinha o menor conhecimento das coisas que eu tenho hoje, sobre a ação deles em meio a tantas questões
políticas, históricas e principalmente de maldade. Hoje, claro, que se uma pessoa me pergunta, fala na mesma hora, né? Ele colocou aqui do nada. Que isso, nego velho? Fala só que tem o que tem que falar. Então, é um cara muito especial. Ele fala, nego velho, eu dou risada quando ele fala, nego velho. É isso aí. Abração, Zimmer. O que acontece? Querendo ou não, o pessoal fica aqui querendo questionar muito esse outro lado seu, mas o mais importante que eu acho que você deixa aqui hoje, que você traz para o pessoal, é toda essa transformação que Cristo deu na sua vida a partir do momento que você aceitou, escolheu, porque lá atrás você fez uma escolha errada. Então, assim, claro, o pessoal fica naquela, putz, será o que acontece, né? O que será que ele fez que não pode falar? Só que, ao mesmo tempo, as pessoas acabam deixando de perceber isso. Porra, mano, olha o que o cara conquistou depois que ele deixou. Olha o que ele vem conquistando depois que ele mudou isso na vida dele. Eu acredito que você ainda está no processo de aprendizado grande, com certeza, mas também você é um influenciador. E você sabe que suas palavras acabam tendo peso. Hoje você nada tem 6.000 pessoas aí no seu canal para mais. Entende? Então você tem noção do peso que tem a sua história, as coisas que você fala no seu canal, porque tem gente que chega lá e fala, mano, agora eu fiquei curioso, quero saber tudo que ele passou, vou lá na parte ruim para ver. Se é isso mesmo. Você entende? Você tem noção do peso das suas palavras hoje? Cara, é uma pergunta bem pertinente, porque quem me conhece sabe que eu nunca quis me expor, cara. Eu nunca fui um cara de me expor. E, como eu disse já, minha esposa, ela que me incentivou. A minha esposa é uma mulher, assim, extraordinária. E o peso que eu carrego das palavras que eu falo, eu entendo que o peso maior não é nem do que eu falo e das pessoas que me seguem. É a responsabilidade de levar a palavra de Deus para as pessoas através da minha história. O maior peso que um ser humano, Akira, pode ter é o peso de não falar, de guardar para si. Porque qualquer pessoa que passou pelo que eu passei, ou que passou pelo que você passou, porque cada ser humano, eu não sei quantas pessoas estão ao vivo agora, mas cada pessoa que está na live aqui, nesse exato momento, tem uma história, tem uma experiência, tem um trauma, tem uma vitória e uma derrota. Então, cada uma dessas pessoas precisam ser o quê? Precisam ser uma voz que ecoa, uma voz que vai adiante, porque alguém está precisando ouvir o que você passou, alguém está precisando ouvir a tua experiência para tomar uma decisão. Então, você que me ouve, fale da tua experiência. Não tenha medo do peso das tuas palavras, porque o peso das palavras, se for palavras que enaltecem a Deus, trará para si um peso de glória, muito excelente. Então eu não tenho medo não do que eu falo, porque eu estou falando o que de fato eu vivi, o que de fato me traz alegria. E com essas palavras eu tenho certeza que eu estou motivando e alimentando as pessoas, nutrindo essas pessoas de alguma coisa boa para que elas possam mudar de rota se estão encaminhando-se para uma rota errada. Através da minha vida, humildemente, eu posso trazer essa pessoa para a rota certa. E quem quiser assistir uma palestra sua, não sei se você pode ou não falar, de qual região você é, quem quer ver uma palestra sua de perto, conhecer o Danilo, ter a oportunidade de falar, cara, estou seguindo o seu exemplo, como é que a pessoa faz hoje? Sim. Bom, geralmente eu ministro em igrejas que me convidam, é totalmente gratuito, eu não cobro nada. A minha palestra, poxa, Danilo, eu quero que você venha dar uma palestra aqui na minha igreja para adolescentes, para jovens, para contar a tua história. A gente vai, eu moro precisamente em São Vicente, em divisa da Praia Grande. Moro aqui na Baixada Santista, tem meus contatos nas redes, se você tiver interesse e gostou da minha história, estou disponível, vai ser um prazer compartilhar com mais pessoas essa minha história. Outro ponto também, eu deixo só colocar aqui,
Espera só um pouquinho. Isso aí, pessoal, não esqueçam de se inscrever. Deixa eu só pegar aqui o negócio para abrir. Que a gente acaba falando, para mim evitar de ficar tossindo, né? Então, deixa eu agradecer o pessoal que está aqui, aos moderadores, a todos os parceiros e amigos do canal. Gente, muito obrigado aí pela presença. Como diz o Bruno Alves, dedo no like, tá de graça. Deixa eu fazer uma pergunta, trazendo agora o seu conhecimento bíblico para as questões do mundo hoje. A gente está passando por uma turbulência gigantesca e eu realmente acredito que a batalha e a briga hoje ela é espiritual, né? Como que você está vendo esses recentes acontecimentos, as pedradas que foram distribuídas aí, essa questão da guerra na Ucrânia, que está começando a respingar em alguns países, como que você está sinalizando isso para o seu público e qual é o seu entendimento sobre essas questões? Olha, eu tento sinalizar sempre me baseando na palavra, né? O que a gente está vendo no mundo hoje é aquilo que Daniel falou no capítulo 9, é aquilo que Jeremias falou e é aquilo que está descrito no livro de Apocalipse, pessoal. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na Terra, tá? Nós estamos, de fato, vivenciando aí a experiência de verificar os sinais. Jesus disse que nós viríamos esses sinais no céu, na terra, quando nós víssemos falsos profetas a se manifestar, pessoas querendo se parecer ou querendo dizer que é Jesus, rumores de guerra, guerras, terremotos, furacões, sinais nos céus, debaixo da terra, na terra. Então, tudo que nós estamos vendo está nos mostrando que Jesus está voltando. Então, é momento, Akira, de nós se prepararmos. Se você é cristão, se você ama Deus, tem um texto lindo que eu amo, que diz: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Traduzindo em palavras claras, se você quer ir para o céu, consagre a sua vida, busque a palavra, busque se conectar com pessoas que são de Deus, busque a palavra, tente se afastar dessas coisas ocultas do mundo, de tudo aquilo que te afasta de Deus e se aproxime ainda mais de Deus. Porque tudo que nós estamos vendo é que o plano, o processo, a agenda da elite, a agenda daqueles que estão governados pelos principados e potestades que dominam esse reino, que dominam a terra, estão preparando toda a cama, forrando a cama agora para que o anticristo se apresente. Porém, ele só se apresentará quando a igreja, que é a luz e o sal da terra, quando a igreja e a potência, eu disse isso ontem na live, e a potência chamada Espírito Santo não estiverem aqui, aí sim ele vai se manifestar com poder e força e vai destruir tudo aquilo onde ele colocar a mão. Então é momento da igreja se preparar, porque eu estou falando uma linguagem bem cristã aqui. Quando o noivo chegar, a noiva tem que estar preparada e adornada. É isso. Seu microfone está mudo. Só para descontrair, o Pablo colocou Danilo Bigode de Ouro. Grandes ensinamentos. Cara, obrigado. É um elogio. É difícil demais cuidar disso aqui. O Aldeci fez uma pergunta que eu gostei. Danilo, como a gente pode diferenciar um líder evangélico maçom e como lidar com esses líderes evangélicos maçons, né, que se infiltram nas denominações para corromper a fé? Como que a gente pode perceber que linguagem eles usam para evitar cair no engano? Na verdade, não estão nem mais nem infiltrados, né? Eles são maçons e estão lá na igreja. São líderes. Se você pegar o livro de Judas, se você ler o livro de Judas, você vai entender o que a Bíblia fala referente a esses caras, né? Jesus bateu muito de frente com esses caras que estavam lá, eram líderes, eram sacerdotes, eram os caras da Torá, mas que estavam se envolvendo com outras coisas. Eu entendo que nesse momento que nós estamos vivendo, é o que eu estava dizendo. Ou você sai dessa dominação, e como que eu identifico um pastor maçom? Muita gente já perguntou isso para mim,
E muita gente já falou, faz um vídeo sobre isso, Danilo. Mas é muito difícil você identificar, porque os caras vivem uma identidade secreta. Porque a maçonaria é secreta. Então, o maçom, ele na igreja, ele vai ser um pastor. Mas você vai ver símbolos que muitas denominações aderiram pelo fato da maçonaria ajudar financeiramente. Observe o que eu estou falando. Toda vez que alguém, uma denominação, recebeu uma ajuda financeira da maçonaria, ela está atrelada a ela. Então, ela vai ter que manifestar a quem ela está servindo. Não está servindo mais ao Senhor, mas está servindo ao Deus Gadu, grande arquiteto do universo. Ou seja, pode olhar, toda igreja que tem piso preto e branco, toda igreja que tem cadeiras em forma de triângulo, toda igreja que tem uma estrutura maçônica, ali já está totalmente se perdido nessa questão de maçonaria, porque recebeu ajuda financeira da maçonaria. Acaba sendo uma forma de manifestação de propaganda para eles, né? O Maurício Zimmermann colocou aqui, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, Mateus 25, de 32 a 34. Muito obrigado pelas palavras, Maurício, e pela presença aí, dando força aqui no canal mais uma vez, tá? Deixa eu ver. Pastor evangélico e maçom são palavras iguais. Ele colocou, pastor evangélicos e maçom são palavras iguais. Desculpa, não resisti. Você tem... Não, ele não tem conhecimento sobre a questão acima do 12º grau, que é o grau que ele chegou máximo na maçonaria antes de abandonar, tá? Essa pergunta do Pablo ele acabou de responder, certo? Se é maçom, ele é obrigado a colocar símbolos da maçonaria. Muito provavelmente, ainda que de forma discreta, você vai ver muito. E isso é notório, tá? Você vê na igreja católica, você vê em várias igrejas evangélicas. Você vê muito isso nas igrejas neopentecostais. Eu não sei se dá para falar, mas você pode olhar as igrejas neopentecostais de Macedo, R.S. Soares, que mais? O Valdomiro Santiago, todos eles fazem parte, fazem aliança com a maçonaria justamente por questões financeiras, filantrópicas, etc. Filantropia é uma das maiores... Filantropia que eu digo assim, né? Não filantropia. Quando a gente vê aqueles grupos, fundações, né? Tem uma fundação para cuidar da África, fundação para cuidar dos pobres não sei aonde. Nunca chega. Você abastece uma estrutura onde essas pessoas vão ganhar muito dinheiro e vão desviar muito recurso sem ajudar ninguém, né? Não sei se você acaba expondo isso. Todas essas fundações, elas existem para um propósito, tá? Enganar e ludibriar. As fundações nada mais é que uma lavagem de dinheiro. A gente sabe que todo esse dinheiro não vai para ajuda monetária, para ajuda de pessoas. Esse dinheiro vai para o tráfico de drogas, esse dinheiro vai para outras questões que não são. Isso tá... quem estuda e quem gosta desses assuntos sabem que a maçonaria e essas fundações é para lavar o dinheiro, tá? Ó o fone, ó o microfone. Perdão, a gente acaba tomando um pouco de cuidado, porque o Zimmermann, que está aqui com a gente, ele teve um canal com um problema por conta de atacar diretamente o Edir Macedo, né, e provar algumas coisas relacionadas a ele. Teve quase o canal derrubado, né? Então, assim, ele acabou tendo uma perseguição grande. Por isso, gente, eu peço que vocês entendam por que ele também não se aprofunda em algumas questões, tanto do satanismo quanto da própria maçonaria, do que ele viveu. Não só está respeitando aqui o canal, tentando colocar o máximo de conhecimento que ele pode transmitir para vocês, e também tem a questão pessoal dele, a segurança pessoal dele e da família, tá? Ele falou, Filantropo nada mais é do que um ser demagogo e lavador de dinheiro que o povo ama, né? Eu estou colocando o meu notebook para carregar.
Não, fica tranquilo. É que eu tô lendo aqui, aproveitando para ler os comentários, quero agradecer aqui, ó, pessoal, a gente quase atingiu na meta de like aí que a gente colocou pro pessoal, a presença do pessoal, o assunto, né, a galera marcando presença aqui, fico muito feliz. E, gente, a participação de vocês é muito importante, a pergunta de vocês é muito importante sempre, tá? Outra coisa, deixa eu aproveitar aqui também o nosso convidado, né, vou voltar um pouquinho nas questões, um pouco fora assim, né, tá tudo misturado de certa forma, mas separando a questão religiosa, aproveitando inclusive a pergunta do nosso amigo sobre a questão de identificar, né, mas a gente também tem muitas pessoas em outras áreas que são da maçonaria, né, e acabam querendo influenciando desde as crianças, através de músicas, através de filmes, né? Não sei se você de repente também gosta de estudar essas simbologias. Tem alguma simbologia que você, além do triângulo, que você indicaria para as pessoas que... Porque assim, a gente conhece aquilo que, de certa forma, foi disponibilizado, você que foi do meio, alguns sinais ou simbologias que fazem parte da maçonaria ou do linguajar de uma pessoa maçônica? Que você se recorda ou possa falar? Olha, se as pessoas estudassem a questão de símbolos, elas entenderiam que todo símbolo... Deixa eu baixar meu microfone. Todo símbolo... Eu fiz um vídeo sobre isso bem explicativo. O símbolo, ele é um portal e esse símbolo possui energia. É por isso que você vai ver maçom, católico, qualquer religião puxando o símbolo. Porque esses símbolos possuem energia. Ponto. Agora vamos para outra questão. Existem símbolos que são, sim, específicos para a questão de entidades. Por exemplo, um símbolo que é bem conhecido, a estrela de Salomão, que até os cristãos usam. Esse símbolo não é um símbolo cristão. Ele é um símbolo de um deus pagão e está estampado na bandeira da onde? De Israel. Então, aquele símbolo não é do povo hebreu. Aquele símbolo é outra coisa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os símbolos. E esse é um símbolo que todo mundo põe na correntinha, no pingente, tatua no corpo, e aquilo lá é um portal. Aí, quando acontece alguma coisa com essa pessoa, nossa, por que aconteceu isso? Porque você abriu, está andando, está tatuado, está no teu corpo, está na tua vestimenta, é um utensílio teu e é um portal por onde os demônios conseguem entrar e destruir você. Isso é um dos símbolos. Eu fiz um vídeo no meu canal que eu falo sobre 4 símbolos que muita gente usa e que soubesse não usaria. Perdão, porque eu engasguei aqui, eu estou tossindo. Né? Com relação à tatuagem, a Bíblia realmente pede para não marcar, né? E para as pessoas que acabam estando se marcando de alguma forma, né? Existe alguma ritual não, mas se ela entra dentro do que nem você falou de se arrepender de ter feito aquilo, ela também consegue o perdão dela por de repente ter entrado numa questão de moda, que é que nem você fala nos seus vídeos de música, esse povo tá aí justamente para influenciar, né? Então eu quero ter uma tatuagem igual da, sei lá, Beyoncé, né? Fulano fez, então eu vou fazer, que nem MC Gui tem. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, aí já não é questão de moda, a gente sabe que, por exemplo, se eu falar a questão da Beyoncé, ela é uma mestre satânica, ela é uma sacerdotisa, junto com o marido dela, Diosi, eu esqueci o nome dele, mas são fechados, são luciferianos, tomam sangue humano e etc. Se ela marcou ela marcou com algum desenho que representa a entidade que ela serve. E aí o cara que é fã, o cara que é ludibriado, porque o diabo é o pai da mentira, ele vai fazer achando porque ela é uma
artista top de linha, tal, ele vai fazer. Só que ela está adorando a entidade dela. E ele fazendo pela moda, ele também está dizendo, eu sou escravo da entidade dela. E aí ele vai trazer para ele ou para ela uma maldição daquela tatuagem. Tá entendendo ou não? Então tem gente que escreve, vou escrever o nome Jesus. Ok, pode escrever, não tem problema, mas aí é de uma decisão tua. Porque o que eu acredito, é o que a palavra me diz, mas tem gente que não acredita na Bíblia e foi lá e tatuou. E tem gente que está na igreja e se tatua. Eu vou colocar uma âncora, eu vou colocar um leão. Então, as pessoas fazem o que quer. Eu já disse isso aqui. Você é livre para fazer o que quiser. Eu posso tomar cerveja sendo cristão? Pode, só não pode subir para o céu. Eu posso fazer uma tatuagem? Pode, mas não pode ir para o céu. Eu posso falar palavrão? Pode, mas não pode ir para o céu. A escolha é sua. Também não pode ter aquela pré-atitude concebida. Beleza, eu vou fazer, depois é só me arrepender que está tudo certo. Não existe, sim. O que a gente entende, a Bíblia ela está aí para a gente estudar e para a gente entender. O que a Bíblia fala nessa questão? Deus não leva em consideração o quê? O tempo da sua ignorância. Agora, se você conhece, se você sabe, você foi e fez, você está na iniquidade. Então, a iniquidade se torna um pecado grave. Entendeu? Quando você faz sabendo. Então, é muito, muito cuidado nessa questão. Porque Deus é amor, mas ele é contrapartida, ele é justiça. E há um trono branco para julgar as nossas ações. Fantástico. Ou seja, quem conhece, se fizer também está consciente dos erros que está cometendo, né? Ele é maior. Porque, querendo ou não, acaba sendo, que nem você falou, acaba sendo uma escolha, né? Exatamente. Realmente acaba sendo uma escolha. Né? Por exemplo, vamos falar rapidinho, desculpa só te cortar, vou usar um exemplo do Antigo Testamento, Corá e Moisés. Moisés era o líder do povo, Moisés estava dirigindo o povo, e Corá quis, olha só, ele era um levita, que era escolhido por Deus para carregar a presença, ou seja, carregar a arca da aliança. E ele escolheu ser contra tudo aquilo que Deus queria. O que Deus fez? Abriu a terra, engoliu ele, a descendência dele e tudo que era dele. Então, assim, existem muitos que são escolhidos por Deus, mas tomam a decisão errada e pagam o preço por isso. Opa! Eu coloco no mudo, eu muto aqui só para não te atrapalhar, tá? Uma pergunta boa. Como é que você está vendo essa questão? Quem está tomando essas pedradas aí tem desse conhecimento, tem alguns que não, mas você acredita que isso pode ser a marca ou não? Não, de forma alguma. É o que eu disse. Nós estamos no ensaio. Tudo que é feito hoje é um ensaio. Tá? Tudo que você vê acontecendo é um ensaio. Não é a marca, não é o anticristo, não é. Eles estão ensaiando. Pensa assim, num teatro. O teatro, você vai lá para assistir o evento, mas antes desse evento acontecer, existe o figurinista, escolher a roupa, costurar a roupa, ensaiar, entendeu? Então nós estamos nesse processo. O fato só vai acontecer quando os protagonistas chegarem, ou seja, quem são os protagonistas? É a igreja, é o Espírito Santo, nós somos protagonistas. Só vai acontecer quando nós não estivermos aqui. Aí sim, vai deixar de ser ensaio, e aí o negócio vai acontecer de verdade. Não, você acha que vai ser mais para frente, nós vamos já ter morrido, é isso? Não. Muitos, eu não acredito, Akira, que a segunda vinda de Jesus vai acontecer depois da nossa geração. Eu acredito muito que vai ser nessa nossa geração. Eu não tenho dúvida disso, tá? Eu já tô com meus 33, você com seus 41. Talvez nós fechemos os olhos... Você tá numa idade maçônica, hein, mano? Desculpa a piada, eu não podia perder, né?
Tranquilo, nós estamos vivendo esse momento, então eu acredito muito que nessa geração nossa não passa, mas eu não posso dar datas, lógico, mas eu acredito muito que nós estamos vivendo sim esses últimos momentos. Então, dessa nossa geração, eu acredito que não passa. Você imaginou que você estaria vivo para isso? Primeiro que você acho que nem imaginava que ia estar aqui hoje no canal. Aliás, tem no canal, né, com essa crescente que você está tendo para isso. Mas quando você começou a estudar a Bíblia, quando você voltou para Jesus, você chegou a imaginar que estaria vivo para ver esse tipo de coisa acontecer? Porque para mim, pessoalmente, parecia ser algo absurdo. Tipo assim, eu via meus avós falarem que Jesus estava voltando, entende? E de repente, alguns acontecimentos estão batendo na porta de casa. Então você chegou a imaginar que estaria vivo para ver isso acontecer? Olha, na época, não. Porque eu vendi minha alma para Satanás, né? O pessoal fala de vender alma, mas é um negócio muito sério, cara. O diabo, ele veio na minha cara, assim, ó. Eu vim buscar o que é meu. E eu não estaria aqui se eu não tivesse um arrependimento. E eu falo isso sem medo de errar. A minha alma vieram buscar, cara. Vieram levar embora. Mas existe aquilo, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias 33:3. E eu clamei ao Senhor, e eu estou aqui, e Jesus disse, olha, vocês farão obras maiores que eu fiz. Então, eu não sonhava em nada disso, não esperava nada disso, não esperava que meu canal teria uma repercussão tão grande em tão pouco tempo. Vai fazer 1 ano de canal agora, cara. 1 ano. E olha que eu nem posto vídeo todo dia. É um vídeo por semana agora que eu tô postando, fazendo lives, 2 lives por semana, um vídeo ou 2 ou 3 por semana. Mas assim, não é o meu foco. Eu não ponho força nisso, não. Eu faço porque eu trago isso como um hobby. Eu gosto de fazer, eu gosto de trazer isso pra galera, mas eu não ponho força, não. Eu acredito muito que é Deus que está trabalhando nesse negócio. Cara, eu pergunto assim, por quê? É o que eu falo, para nós é muito difícil, né? Eu, pessoalmente, não tive essa experiência, não tive esse conhecimento, e é a primeira vez que eu trago alguém aqui, né, com essa, que passou por tudo isso. Praticamente, tipo assim, tudo que tinha para viver de absurdo ou de coisas negativas, de certa forma você acabou vivenciando um pouco de cada uma delas, né? Eu gostaria de saber, uma das coisas que você pode falar, e que de repente tem na sua palestra, qual a maior recomendação que você dá para essas pessoas e como elas evitarem isso ou não se sentirem tentadas, como que elas podem trabalhar isso nelas? Boa pergunta, excelente pergunta. Primeira coisa, o ser humano é dotado de uma curiosidade tremenda. Se nós voltarmos no início de tudo, no Gênesis de tudo, se nós voltarmos na criação do homem e da mulher, Adão e Eva. Adão e Eva caíram por quê? Por causa da curiosidade. Já ouviu aquele ditado, a curiosidade matou o gato? Enfim. Muitas pessoas, eu, especificamente, entrei para esse mundo porque eu era curioso. Que eu queria ver como era. Eu quero estudar, eu quero ler o livro, eu quero pegar, porque eu preciso saber. Cuidado com isso. A Bíblia diz que a janela da alma são os olhos. Pode falar, Keila. Não, realmente, assim, fantástico. Acho que quem perdeu a live hoje, eu falo, perdeu o aprendizado sobre uma avalanche do que é o lado realmente podre da vida, né? Para você ter hoje o lado que é o ouro da vida e muita gente não dá valor, tá? Eu sei que o papo tá bom, tá, pessoal? Mas tudo que é bom também dura pouco, né? Realmente, assim,
muito satisfeito, feliz aí pelo Danilo ter cedido esse tempo, ter vindo ao canal, tá? Quero deixar de antemão ele agradecido. Vou passar aqui a palavra para ele, fazer as considerações finais dele, e eu já faço as minhas considerações, tá? E também agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui e que apoiam e ajudam o canal, tá bom, pessoal? Vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais, Danilo. Já de antemão, muito obrigado pela presença. Ô, Akira, eu que agradeço, cara, um prazer te conhecer. Eu vi que há aí um bom senso da sua parte, né? Eu sei que você entrevista bastante gente. E obrigado por compreender o meu lado de segurar algumas perguntas, de não querer abrir tudo, porque realmente a gente tem que ter esse cuidado. O sábio é aquele que não sai falando tudo, mas que é conciso nas palavras, e eu acredito que o recado foi dado. Eu agradeço o espaço, a gente já está em 1h48, e eu quero honrar você, eu quero agradecer, eu quero externar aqui um abraço da minha família, da minha esposa, da minha filha, e agradecer aos seus inscritos que foram no meu canal, deram uma olhadinha, sejam muito bem-vindos. Pode ter certeza que a gente está junto, e o que você precisar de mim, eu estou aqui. Se quiser marcar outras lives, assim, dentro da possibilidade, eu sei que é bem corrido, mas assim que der, se você quiser marcar, a gente marca. E só gratidão, obrigado. E eu quero abençoar a tua vida, cara. Eu quero dizer que Deus tem um plano muito grande na sua vida, que você é especial para Ele, e não abra mão da chamada que Ele te fez, cara. Não abra mão, porque para o mundo nós parecemos loucos, mas é os loucos que Ele ama, cara. Então não abra mão disso. Continue no teu canal, seja forte, corajoso e fale do amor dele, porque o princípio de todas as coisas é o temor ao Senhor. Então continue com esse temor no seu coração, com essa fé, e eu tenho certeza que Deus vai honrar, Deus vai abrir todos os caminhos que estão fechados, Deus vai trazer um novo tempo sobre a sua vida. Eu creio nisso, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tamo junto. Gratidão, muito obrigado, Danilo, quero agradecer sua presença, as suas palavras, que Deus continue te iluminando, que você realmente consiga resgatar o máximo de almas aí que infelizmente acabam se iludindo por esse caminho que você trilhou, infelizmente, mas você se recuperou, ainda bem, e hoje pode reverter isso na sua vida, né, e ser um exemplo para muitas pessoas, tá? Então, obrigado pela sua presença mais uma vez. Quero agradecer a todos os moderadores, quero agradecer a todos os participantes, a todos que estiveram aí na live, a todos que estiveram presentes, tá? Que sempre estão ajudando e apoiando o canal. Tá? Desejo a vocês que vocês tenham aí um ótimo final de semana chegando para vocês. Amanhã, Pablo Bonerges vai estar aqui no canal para a gente bater um papo, a visão religiosa dele, a visão cristã dele sobre a vida pessoal e muitas coisas sobre o que ele pesquisa aí no mundo. Bate-papo que vai ser bem bacana. Então, todos vocês estão convidados. Quero agradecer também todos os inscritos novos que vieram aí do canal do Danilo. E fala, Danilo, sinta-se à vontade para baixar a live e publicar no seu canal também, tá bom? Pode usar, fica à vontade. Pessoal, desejo a vocês que vocês tenham uma boa noite, então, um ótimo final de semana. Fiquem na paz do Altíssimo, tá? Com o amor de Jesus e abraço, pessoal. Do nada.